Bem, turminha, nossa aula de hoje de História, vamos estar trabalhando com a República Populista, nosso conteúdo, que durou de 1945 a 1964, tá? Nossa última aula a gente viu que acabou-se, né, o período do Estado Novo, em 1945. A partir daí, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, eles voltaram a ser escolhidos pelo povo. É um fenômeno nessa época, nesse período que chamou muita atenção, foi um fenômeno chamado populismo. Foi quando o Brasil vivenciou o auge dos governos populistas, que tomavam medidas visando apoiar a população. As características desse movimento chamado populismo era ganhar o carisma com atitudes paternalistas para com o povo, tá? E hoje, quem tá aí, seguindo junto com a Pro, a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, de cada presidente dessa época, desse período da República Populista. Primeiro, vamos falar de Eurico Gaspar Dutra, tá aí, a época de governo dele, que foi de 1946 até 1951. No governo dele, foi elaborada uma nova Constituição, foi construída a rodovia Rio-São Paulo, inaugurada a hidrelétrica de Paulo Afonso e também foi fechado sindicatos e sindicalistas de oposição foram presos. Getúlio volta ao governo, viu, gente? Em 1951, ele foi eleito novamente, tá? Agora já por vias democráticas, por meio do voto. Quando isso aconteceu, no governo dele foram criadas várias instituições, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que aí está a sigla BNDE, a Petrobras, que é responsável pela extração de petróleo, e a Companhia Vale do Rio Doce, para exploração de minério e ferro. Então, observe que está falando um pouquinho sobre cada presidente dessa época populista. Aí, em 1954, João Café Filho, vice de Vargas, assumiu após a morte de Getúlio Vargas, tá? Ele se suicidou. Depois procura ver um pouquinho sobre isso. Seu governo tinha características conciliadoras e contou com a participação de militares, empresários e políticos. Ele propunha, né? Ele buscava reduzir gastos públicos e combater as dificuldades econômicas, tá? Em 1956 chegou Juscelino Kubitschek, tá? Que foi até o ano de 1961. Vamos acompanhando aí, por favor, na página agora já 437. Bem, ele incentivou a industrialização do nosso país, investindo em ferrovias, rodovias, portos, refinamento do petróleo e energia elétrica. Ele criou um slogan que dizia assim, 50 anos em 5, que pretendia acelerar o desenvolvimento do nosso país nesses 5 anos de governo dele, tá? Uma das suas principais realizações foi a construção da nossa atual capital, Brasília. Bem, Jânio Quadros, ele entrou no governo em 31 de janeiro, tá? Mas durou bem pouquinho, até 25 de agosto de 1961. Porque a primeira proposta, a principal proposta de Jânio era varrer a corrupção e acabar com a inflação. Ele procurou governar sem alianças com partidos e sem apoio do Congresso Nacional. Como ele foi isolado politicamente,
ele renunciou ao cargo, tá? Em 1961. Fechando a República Populista, nós temos o presidente João Goulart. Ele foi o vice de Jânio Quadros e assumiu depois de sua renúncia. Defendia a reforma agrária, reforma educacional e a reforma urbana. A meta dele principal era a implementação do plano trienal, que incluía a nacionalização de vários setores industriais, como energia elétrica, petróleo, e foi deposto por militares em 31 de março de 64, quando finaliza essa República Populista, tá? Por que ele foi deposto? A alegação é que o governo dele culminaria com a implantação de uma ditadura comunista. Espero que vocês estejam acompanhando a aula com a Pro, tenham aprendido um pouquinho sobre cada presidente, e a gente vai retomar a nossa aula lá no nosso grupinho, nossa aula virtual. A gente vai estar retomando esse assunto, trocando ideias, trocando conhecimentos, e até o próximo vídeo.